Ok, aqui é a base de como está funcionando, certo? É uma cena só, né? Esse Node 2D é a cena base, digamos, é a raiz, o projeto todo. Aqui temos uma cena vazia, né? E aqui temos um Audio Stream Recorder. Os recursos não estavam tão fáceis assim de encontrar quanto a gravação, né? Um processo bem... como é que se diz? É algo bem específico, né? Não é todo projeto que utiliza, mas é bem documentadinho aqui. Esse aqui ainda estava um pouquinho desatualizado, né? Tava um pouquinho pro Godot 3, mas o que precisei fazer foi só vir aqui em projeto, configurações, áudio e ligar isso aqui no driver, certo? Que é conectar o input. Por padrão ele está desligado. Então com isso aqui ligado, a gente pode acessar esses buzz, o buzz de áudio, né? Os buzz que você conecta, que você usa para acessar a parte do input e output de áudio, né? Isso aqui está nesse menu padrão. Eu criei um novo, que foi esse aqui, bem simplesinho, só apertei o botão de criar e adicionei um efeito, que você tem vários para escolher, escolhi o Records, certo? Dentro do Audio Stream Record, tem aqui ó, a parte dele funcionando, certo? Eu coloquei ele como um novo microfone, né? Você pode escolher vários tipos, eu coloquei Audio Stream Microfone. E o Buzz está conectado no Record, que por sua vez tem um botão de gravar, né? O Record é só o nome dele. O efeito que é o que tá fazendo isso. Então isso aqui é o que faz funcionar. Então quando a gente coloca ele para funcionar, tá aqui. Tá funcionando. E eu vou mostrar bem rapidinho aqui, porque não... o resultado ainda está extremamente cru. Resultado, ó. Se eu apertar o botão de play, eu programei ele... na verdade ele está ouvindo, né, constantemente o que está sendo falado no microfone, esse microfone daqui. E a sugestão desse fórum daqui era apertar o botão do play para mostrar ele tocando. Mas se eu colocar, vai fazer um barulho horrível. Vou deixar ligado por um segundinho aqui. Vai ficar baixinho, né, porque tá dentro do fone. Mas também foi um susto quando eu liguei isso. E eu acho que está bugado por causa do feedback, né? O áudio, a saída e a entrada do áudio estão bugando. Mas quando eu colocar play, ó, viu? Faz esse som de interferência. Imagina o susto que eu tomei quando eu liguei isso. Mas deu tudo certo. Eu espero que esse bug esteja sendo causado pelo próprio feedback, né? Pelo fato dele estar emitindo o som. Mas, no geral, o que eu pretendo... vir aqui no script, certo? Próximo passo. E na função process, né? Que é executada a cada frame. Eu vou colocar um printzinho aqui embaixo. Só um print system out, né? Um printzinho com a frequência e o decibel atual do que ele está ouvindo. Se isso for possível... Assim, se essa informação for acessível a partir desse node daqui, né? Se eu puder capturar um node, tipo, ver o que eu estou ouvindo, qual a frequência do que eu estou ouvindo, qual o volume do que eu estou ouvindo, eu já tenho a ferramenta básica para os controles do meu jogo. E aí, a partir daí, é só trabalhar os ajustes finos, né? Qual frequência eu vou pegar, isso aí, para mim, eu acho que para esse projeto vai ser a maior barreira. Eu fiquei um pouquinho... Deixa eu voltar aqui pra minha câmera. Tem que pausar a gravação pra trocar o lado, ó. Aprendi ensinando a fazer isso. Não tinha muito site que tratava desse assunto de pegar o áudio e gravar e dizer a frequência, dizer isso, dizer aquilo. Então eu achei bastante limitado nesse sentido. E eu tive uns impasses aqui de quando foi funcionar, ele pegou o microfone errado de primeira, eu não consegui fazer funcionar a demo hoje, mas deu pra resolver tudo certinho, assim, não foi nem tanto problema do Godot mesmo, foi só uns comportamentos estranhos, né, porque ele pegou, o microfone ele tem duas inputs, né, eu uso esse aqui, que é o Bluetooth dele, é o Bluetooth, e o outro que é o cabinho que eu tô usando aqui.
Por sinal, tive problema com Linux, que não funciona o Bluetooth com Linux. Então já foi uma camada a mais aqui, né? Já foi um detalhezinho a mais. Eu tô usando ele cabeado porque o Bluetooth ele não pegou. Percebi isso. Ele tava com problema de feedback, enfim, nada a ver, mas ele teve um problema com o driver do fone e não conseguia pegar de jeito nenhum. Então eu tô usando ele cabeado para garantir que não vai bugar. Então, resolvido isso, eu consegui fazer funcionar essa parte, né? Essa parte que eu ligo, aperto o botão, ele toca o play, e quando ele toca o play, sai esse som horroroso que saiu agora. Mas é sinal que tá funcionando, ele tá pegando o áudio, isso é um bom sinal. Então, o próximo é ver se eu consigo fazer funcionar a parte dele equilibrar o áudio, né? Tipo, ele conseguir mandar o som... Como explicar? Se eu consigo fazer ele funcionar, tipo, eu desligo o output, né? Ele só escuta e não fala. E se ele só escutando, eu consigo pegar a frequência do que ele escuta. Se eu conseguir pegar a frequência do que ele escuta e tratar de uma forma tão, assim, arrumadinha, tão controlada, que eu não precise fazer nenhum ajuste. Se eu conseguir de forma consistente ver quando o jogador está soprando no microfone, pra mim já tá de bom tamanho, sabe? Pra mim já tá... já é bastante para ir para a próxima etapa, né? Que é finalizar essa parte técnica, né? Dos controles. Tipo, programação, documentação online, Node e tudo mais. E já ir para a próxima etapa, porque a partir daí é como se eu estivesse apertando um botão, uma barra de espaço e o bonequinho estivesse fazendo o que eu tô mandando. Aí vamos para a próxima etapa do processo, né? Que é equilibrar, fazer o balanceamento do jogo com esse controle alternativo. Acho que vai ser uma parte bem interessante também. E é isso. Esse foi o update por enquanto. Em breve teremos mais. Então, aqui chegamos, acho que é um primeiro impasse. Eu estou realmente cogitando, pela primeira vez de fato, se é possível realizar esse projeto de uma forma assim, Game Jam, sabe? 5 dias, 7 dias no Godot. Eu acho que no longo prazo talvez seja possível, mas eles não têm uma solução... Como se diz, eles não têm uma solução nativa para verificar o volume ou a frequência. Ó. Isso aqui tem várias funções referentes ao buzz, né, que são as faixas de áudio. E elas na maioria das vezes se referem a configurações, não ao que está sendo tocado lá, tipo, não a frequência, input, output, certo? Então, por exemplo, quando ele fala aqui de decibéis, ele fala de uma configuração atual, sabe? É uma função que se refere à configuração que está aqui e não a faixa que está sendo tocada. Eu fiz alguns testes aqui com outra, você vê que é tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e não encontrou, não consegui detectar nem sequer o som, por exemplo. Não consegui pegar a altura do volume, o volume, né, do que a pessoa está falando e muito menos a frequência. Então, talvez se for o caso, eu tenha que procurar outra ferramenta, porque eu gostei da ideia, eu quero tentar fazer Game Jam com ela, mas eu vejo que se for o caso, eu não vou poder usar o Godot. Em outro detalhe, deixa eu ver se eu consigo mudar de projeto aqui rapidinho. Tá aqui, opa, não, settings não. Em outro detalhe, tem aqui esse projeto aqui, a demo, que na verdade foi o que me motivou a... Enfim, o que me mostrou que tinha uma abordagem para isso no Godot, no gravação de áudio e tudo mais. Que é esse projeto que ele é só um gravador. Record, tá aqui, se eu apertar record, ele vai gravar minha voz, se eu apertar play, ele vai tocar minha voz. Ele consegue salvar isso aqui. Então, é uma coisa que funciona, assim, eu vejo que funciona bem no sentido de arquivo, certo? As soluções para arquivo, tipo, ouvir e gravar áudio a nível de arquivo, carregar áudio, essas coisas já estão bem amadurecidas com relação a isso, mas capturar o volume do áudio e frequência do áudio durante o tempo do jogo, eu não encontrei uma solução pronta para isso. Não encontrei. Na Unity eu encontrei. Na Unity eu consegui encontrar uma biblioteca só para isso, né?
Então, talvez eu tenha que mudar minha abordagem. Por enquanto, eu vou continuar a pesquisa aqui, vou descobrir se tem realmente uma forma de lidar com a faixa de áudio enquanto ela está sendo gravada durante o jogo, né? E se tiver, continuamos como está. Eu acho que teria como fazer. Eu talvez tenha alguma biblioteca assim, alguma coisa. No momento, eu tô colocando mais minhas expectativas naquilo que eu mostrei antes. Que são as funções de... como é que se diz? Isso aqui. As funções das classes de áudio. Se tiver alguma função da classe de áudio que consiga lidar com isso, ou aqui, ou nisso daqui, que é o Audio Stream Player, né? Se o Audio Stream Player se eu tiver acesso à frequência do Audio Stream Player, que é isso aqui, que é o Node que eu estou usando para gravar e para reproduzir o som, né? Eu acho que tem uma saída, assim, um caminho. Senão, a solução não fica pronta em 7 dias. Eu não tenho como fazer um código desse do zero nesse tempo. Então, acho que ficaria para ver se eu consigo fazer isso nativamente em outra ferramenta. Mas, por enquanto, a busca é essa. Library. Eu acho interessante muito isso aqui do Godot, que ele é justamente esse tipo de problema que a gente lida, sabe? Eu não sei se tem uma ferramenta para lidar com tal coisa. Aí você consegue encontrar enfim, soluções prontas aqui que mostram que é capaz, como é open source, né? Projetos de open source, eu posso fazer uma engenharia reversa e descobrir como funciona. Isso aqui tá tocando uma música, certo? E ele tá analisando o áudio, né? Tá pegando a faixa de frequência, pelo visto, né? Ainda vou ver como é que ele faz. Eu realmente acabei de descobrir isso. Mas ele faz isso com base no... Enfim. Ele analisa a frequência da saída de áudio. Isso aqui não tem entrada de áudio, é só saída. Tá tocando uma musiquinha e ele tá analisando com base nas frequências. No caso do meu projeto, eu vou analisar as frequências baixas, né? Vou pegar o volume em decibéis, a faixa de frequência baixa, duração, e vou fazer uma coisa que simule algo que consiga dizer se o jogador está soprando ou não no microfone. Então, isso aqui mostra que é possível. Ele está pegando essas frequências aqui diretamente da faixa de áudio, que é o que eu estou querendo fazer. Então, como tem como fazer, o sonho continua. É isso aí. Vamos continuar com o projetinho Godot por enquanto. Ok, gente, progresso. Isso aqui sou eu modificando aquele arquivo, aquele projeto open source. E observem que agora ele está pegando o som da minha voz. Olha só, a frequência é a mesma, só funciona se eu estiver me ouvindo. Ó, se eu desligar o play, isso aqui me deixou, sei lá, eu achei um pouquinho nada a ver isso, mas observem. Ai, droga, calma, empurrou. Se eu tirar o play, eita, se eu tirar o play ele para de funcionar. Então eu tenho que deixar ele tocando, mas isso aqui é o progresso. Progresso. Eu tô ouvindo a minha própria voz, né? Quando eu falo tem um eco, mas o principal, observem, o principal é que ele pega aqui, ó, o tom da minha voz. Se eu soprar no microfone, ó. É diferente de eu falando. Então eu vou escrever uma função que consiga detectar isso. Lógico, de forma completamente retroativa, né? Eu observo como é que é o comportamento dele. No outro caso, olha só que a faixa, ela preenche aqui até aqui, ó. Eu posso analisar esse comportamento e a partir daí deduzir. O jogador está soprando o microfone, etc, etc. Aqui eu sei que tem uma resposta gambiarra. Eu acabei de ler no artigo que a voz ela é audível até 80 decibéis.
Então, se eu chegar aqui e botar menos 80 aqui, menos 80, certo? Eu não tô mais me ouvindo, não tem mais eco. E não mostra. Não mostra. É algo a ser, como é que se diz, analisado, né? Porque ele só contabiliza o áudio das coisas que ele escuta. Ele não consegue fazer isso sem repetir o som. Mas, assim, na base da gambiarra, né? Realmente na base da gambiarra, se eu mutei o PC, eu posso continuar programando meu jogo assim e outra hora eu descubro como é que eu tiro o som. Mas é isso aí. Progresso bastante interessante aqui. Consegui já avançar nessa área que eu achei que ia demorar um pouquinho. As faixas de áudio conseguem isolar. Consigo uma característica própria para quando eu tenho um som de algo assoprando, né? Então, temos uma base para as próximas etapas do projeto. Estou bastante satisfeito com esse resultado até agora. Ok, tivemos alguns progressos aqui com o projeto, que foi conseguir usar aquela ferramenta de análise de áudio, descobrir como é que funciona. É um efeito de áudio que ele usa, que é assim que ele chama, né? Ele coloca um analisador na faixa de áudio e consegue analisar o pitch do som que está sendo emitido. E era exatamente o que eu queria. Só que com um pequeno porém, que é o som que está sendo emitido. Eu não consigo fazer com que ele analise esse som se esse som não estiver sendo emitido. Eu acredito que tem uma solução que não seja assim gambiarra, nem gore, nem nada assim. Você consegue fazer uma solução funcional para isso, mas eu vou deixar isso para o final do projeto. Com o que eu tenho aqui eu já estou bastante satisfeito. Eu tenho uma função que consegue analisar o pitch do jogador, né, constantemente, está ouvindo o microfone e está ouvindo o pitch do jogador. Nesse pitch eu tenho 16 faixas de áudio, com 16 separações, né, em volumes diferentes, frequências diferentes. E eu reparei que quando o jogador sopra na tela do computador, do celular, o que seja, ele vai ter as barrinhas, né, com os pitches vão chegar, a maioria delas vão ficar no volume acima, que é diferente do volume da fala. Então eu consigo sim identificar quando o jogador está soprando. E usando outra função eu consigo contabilizar por quantos segundos ele está soprando. Então juntando as duas coisas eu já tenho tudo que eu preciso para fazer meu jogo. E eu quero focar nisso. Depois que eu tiver com um sistema funcional, talvez até com os níveis, eu imagino eu fazendo a gen todinha com base nisso, né? Depois que eu finalizar a parte eu vou fazer, no momento, para você ter ideia, eu estou fazendo o seguinte, eu estou só mutando o som, o que eu falo eu estou ouvindo, e eu não consigo fazer de outro jeito, porque ele só analisa o som que ele está emitindo, eu não consegui entender como analisar o som que ele está ouvindo, e não emitindo. Eu achei um pouquinho estranho isso. Em breve eu vou ver, porque a documentação nisso é um pouco escassa. Eu achei um pouquinho escassa. Achei meio ruinzinho de encontrar, mas eu acho que tem uma solução. Eu só não quero cuidar disso agora. Então vou só mutar o Godot, né? Vou deixar ele rodando sem som. Vou fazer o jogo todo. Vou trabalhar a parte do jogador soprando para fazer os movimentos do jogo. E quando eu terminar isso tudo, eu vou ver se eu consigo fazer o Audio Analyzer, né? Que é o efeito que ele chama assim, né? Efeitos são camadas são tipo... eu não tenho muito bem uma descrição. Efeitos, eles são como se fossem camadas em cima da faixa de áudio. Você pode lidar com várias faixas de áudio. Então tudo que eu fiz foi criar uma camada de áudio para gravação, e nela eu consegui colocar um analisador de áudio e outro efeito que é o de gravação. A gravação em si é um efeito. Então, com essas duas coisas eu consegui gravar o áudio do jogador falando, ou no caso só pelo microfone, e analisar a frequência dele, que é o que eu preciso para o controle.
o que eu preciso fazer para funcionar assim, lisinho, rodando assim 100%, é tirar o feedback de áudio, que é o que eu estou usando para controlar a frequência. Então, resolvendo essas duas coisas, né? A parte do áudio voltar, eu precisar o áudio voltando como loop, que por sua vez é uma questão de documentação, acho que tem que ter um jeito para isso, né? Mas até chegar nisso não foi muito fácil, relativamente, né? Encontrei rapidinho, um dia já está resolvido, já está rodando, então não dá para dizer que foi difícil, então isso aí não é trivial, mas também não é impossível. Resolvendo isso tudo, eu acho que tá pronta a parte técnica do jogo, o que é ótimo. Realmente um dia acho que é o tempo recorde em termos de fazer funcionar assim, ainda mais um projeto desse, né, que tem um controle bem exótico. Então, com isso funcionando, eu vou para a parte de fazer o jogo, já implementar os controles dentro do próprio jogo, que em si vai ser uma parte também bem interessante. E é isso. Em breve voltaremos com mais atualizações. Ok, estamos aqui no que eu acho que é o final do segundo dia da Game Jam. Eu não acho que eu vou programar mais nada agora não. E desde aquela hora que eu tinha conseguido fazer funcionar a parte do script que eu estou usando para verificar a frequência, né, do input de áudio, eu também não programei mais nada não. Eu estou realmente muito interessado na parte de fazer rodar o coletor de frequência sem repetir o áudio, né, porque aquilo ali não tá legal não. Mas do jeito que tá, eu consigo fazer meu jogo, nem que eu tenha que mutar o jogo, né? Eu não consigo tirar o som, né, do input, mas eu mutando o jogo eu consigo fazer exatamente do jeito que eu tô pensando. E isso me animou para fazer a parte do game design, que é o que eu tava mexendo agora. Deixa eu parar aqui para mudar a versão, vou mostrar aqui o meu caderninho de game design. Vou mudar aqui, flipar a câmera. Muito bem, eu me empolguei com a ideia de que eu consigo fazer a parte da coleção de áudio, né? Pegar a frequência, ver quando tá soprando no microfone. Então acho que isso deu certinho com o que eu pretendia fazer. Eu incrementei, coloquei um skate, né? Já que o negócio é um negocinho de inclinar o celular, eu achei apropriado, achei interessante. Eu acho que isso vai dar certo com outro negócio que eu vou falar. E com o sistema de controle, né, que eu peguei agora, eu vi que funciona bem com uma máquina de estados. Uma máquina de estados, no caso, fazer pegar variáveis para observar em que estado está a execução do programa e tomar decisões a partir disso. Fiz aqui um pequeno... eu vou pegar... Esse aqui é uma simplificação, outra... Não, vou pegar aqui o melhorzinho, né? O já finalizado. Que é esse aqui. Certo? Que é basicamente a máquina de estados que vai controlar o jogo. O jogador começa sem a bolha, certo? O jogador sopra e verifica se está em cooldown, né? Se eu decidir que se a bolha estourasse, ele ia ter um cooldownzinho assim, não ia poder usar de novo. Se não tiver em cooldown, ele cria a bolha, certo? Ele vai ter uma bolha, certo? E essa bolha, no momento que o jogador sopra, ela aumenta. Se passar do limite, ela estoura. Senão, enfim, é um loopzinho aqui. E aqui é a mesma coisa. Se o jogador não faz nada, né? Aquilo que eu tinha colocado no vídeo de ontem. Se ele não faz nada, a bolha começa a encolher até que ela some. Certo? E isso vai influenciar... Eu posso até pular aqui. Pular para essa parte. Na parte da física do jogo. Certo? A bolha, ela vai ter uma aceleração X... Uma aceleração XY, e a gravidade tem uma aceleração só no eixo Y, certo? Digamos que ele imagina uma bolha que acelera ele 9.8 para cima e a gravidade acelera ele 9.8 para baixo. Se você virar para o lado, né, você vai ter parte desse 9.8 para o eixo Y e parte desse 9.8 para o eixo X. Então ele vai mover para o lado, mas ele vai começar a cair. Então, para você conseguir ter uma bolha capaz de manter a altura sem cair, quando você estiver manobrando ele, você vai ter que fazer uma maior. E por sua vez, quando ela ficar reta de novo, ela vai ter uma aceleração maior para cima. E eu acho que tem, novamente, elementos interessantes de game design
nessa, nessa brincadeirinha aqui, né? Da parte da aceleração e do ângulo, né? Isso aqui vai ser uma maravilha para fazer. Na verdade, vai ser bem de boa. É o seno, cosseno, né? As aulinhas de álgebras pagando aqui. De álgebra, de cálculo, tudo. Geralmente eu uso, na verdade. Seno e cosseno é um negócio bem útil, na verdade, para programar jogo. A parte da aceleração extra, eu pensei um negócio legal aqui. Que do jogador soprar, ele vai acelerar. Só dele soprar, ele acelera. Só que essa aceleração bônus, ela diminui com o tempo. Ela é reduzida bem rapidinho, assim, na hora que ele sopra. O boneco é movido para aquela direção, a bolha aumenta um pouquinho, e aquele impulso extra vai se desfazer assim rapidamente, né? Na hora que ele sopra, ele empurra, mas depois ele diminui. E só uma bolha grande é capaz de manter ele no ar. Ela só, no geral, vai ser usada mais para diminuir a velocidade da queda do que para de fato manter ele no ar. O jogador soprando é o que vai manter ele no ar. Então essa partezinha da física acho que vai ser bem interessante. Essa parte do impulso extra. Aqui é o tamanho limite, né? Porque depois de um certo tamanho ela estoura. E eu pensei em colocar tipo uma animaçãozinha. Se você soprar, por exemplo, o jogador pode querer soprar para manobrar, né? Para só pegar a aceleração de bônus e não para aumentar a bolha. Mas a bolha já está quase estourando. Então vai ter uma animaçãozinha avisando isso. E se estourar, ele cai. Se estourar, ele cai. E faz aquele negócio do cooldown, né? Eu pensei também na parte de manobrar ele no chão. Falei do skate, né? Eu vi que tinha um espaço para manobrar ele no chão. E também a parte de usar a física, né? Pegar a partezinha dele acelerando, né? Ele caindo, ele descendo, ele fazendo as coisas. Fazer uma engine realmente... Lógico, isso aqui provavelmente foge ao escopo da Jam, né? Eu realmente duvido que seja capaz de fazer. Mas pegar um jogo tipo Happy Wheels, por exemplo, que vê a física, né? Que usa a física da engine para fazer um jogo em torno daquela física, né? E não, por exemplo, um jogo de plataforma que meio que abstrai isso, que ele só liga a gravidade na hora que o boneco tá no ar, por exemplo. Essas coisas assim. Eu acho que tem um espaço para isso. Estou gostando bastante do projetinho, né? Do projetinho, da forma que ele tá... das ideias que estão surgindo, né? Conforme eu estou organizando aqui. E por último, uma partezinha mais prática, né? Como eu vou fazer isso funcionar. Essa aqui eu listei só umas variáveis. O que eu tenho é isso aqui, ó. O que eu vou ter, né? Amanhã, acho que imediatamente, na hora que eu começar a trabalhar, eu vou ter isso aqui. Ele pode detectar o sopro nesse frame, usando aquela ferramenta que eu mostrei. Ele tem várias frequências. Se você analisar essas faixas de frequência, você pode ver se naquele frame ele tem a característica de um áudio de sopro. E aí você coleta uma quantidade X de frames e diz, o jogador está soprando, certo? E aí isso você vai usar para evitar uma detecção acidental, né? Por exemplo, a pessoa está falando, sopra no microfone falando. E a outra é para calcular a intensidade, né? Eu vou calcular quantos frames ele está soprando, vai ter um descontozinho, né? Afinal pode passar 1 ou 2 frames sem ele soprar, né? Pela detecção. Mas eu vou usar isso para calcular a intensidade, para dizer se o jogador soprou só um pouco ou se ele soprou muito, que quer quintuplicar o tamanho da bola do chiclete, né? Então isso aqui, do ponto de vista prático, é a meta para amanhã. Trabalhar essa parte da detecção do frame, usar essa detecção de frame para fazer algo mais avançado, né? Tipo uma detecção que analisa vários frames seguidos e toma uma conclusão a partir disso. E incrementar isso dentro da máquina de estados do jogo, né? Verificar quantos frames ele está soprando, qual o tamanho que isso está fazendo a bola do chiclete pegar, a aceleração que está pegando, ver quanto tempo ele não está chamando a função de sopro, né? Para ligar o modo idle. E o resto é variável realmente de jogo mesmo, assim, a parte do cooldown, a parte da inclinação, coisas assim, já estão fora dessa parte do microfone. Então é isso. Por hoje é isso. Estou bastante satisfeito com o resultado novamente, né? Me surpreendeu bastante que tivesse uma API tão funcional assim, né? Apesar dela estar meio escondida no Godot. E os projetinhos bem legais para mostrar como é que funciona.
A parte que eu, assim, realmente achei, como é que se diz, desafiadora disso, é que tem uma parte que tá fora do... Quando as coisas começam a chegar num ponto que você não encontra nas demos, que você não encontra nas demos, que você não encontra nas coisas, por exemplo, essa parte de eu querer coletar a frequência do microfone e não do output, né? De eu querer pegar a frequência sem reproduzir, as coisas começam a ficar um pouquinho obscuras, sabe? Um pouquinho difíceis de achar. Eu vou tentar mais uma vez com a documentação, mas novamente, como eu mencionei, se eu tiver que mutar o jogo e fazer na base da gambiarra, eu vou fazer. Eu tô bem de boa com isso. E é isso. Terminando aqui o vlog de hoje. Até amanhã.